Salve, minha rapaziada vascaína, tudo bem com vocês? Benjamin Júnior de volta aqui na área para mais um vídeo de preleção. Para hoje, Vasco e Volta Redonda valendo a liderança, jogo lá no Espírito Santo, no estádio Kleber Andrade. Você não vai perder, né? 16h30, transmissão da Vasco TV. Rede Globo também vai ali com o Sport TV 3 Premier, mas você vai assistir na Vasco TV, tá beleza? Galera, eu resolvi fazer esse vídeo aqui já para fazer uma chamada e convidar você, torcedor vascaíno do Distrito Federal, de Goiânia, né, a cidade aqui da cercania, da nossa rede aqui de Minas Gerais, ou você de qualquer outro estado do Brasil, para vir para Brasília assistir esse jogão de bola. Estou aqui na frente do Estádio Nacional Mané Garrincha, estádio de Copa do Mundo, estádio de Jogos Olímpicos, estádio que o Vasco vem aqui todo ano e sempre é uma festa enorme, tá certo? Mas daqui a pouco a gente fala um pouco mais desse jogaço aí, né, Vasco e Fluminense aqui na quarta-feira, 21h30. Hoje é dia de Vasco, então vamos falar de Vasco e Volta Redonda, tá certo? É a 7ª rodada do Campeonato Carioca, Vasco e Volta Redonda se enfrentam hoje às 16h30, valendo a liderança do campeonato. Ok? O Vasco ele vem de 3 vitórias seguidas, né? O Vasco teve 6 jogos. Com um time alternativo, um time ali de catados, né, jogadores ali que o Vasco queria negociar, alguns do sub-20, jogadores que não faziam parte dos planos, né, tipo Zé Gabriel, De Luca, Serginho, né, um desses aí já conseguiu, o Serginho já foi embora, o Emerson Rodrigues já foi embora, tá certo? O Vasco quer negociar mais jogadores, o Vasco hoje está com uns 41, 42 jogadores no elenco e quer trazer esse número aí para uns 32, 33, até 35 no máximo. Então ainda tem muita gente que o Vasco precisa se coçar para poder sair, tá certo? Então o Vasco fez aqueles 3 primeiros jogos, 3 empates, pegou Nova Iguaçu, Bangu e Boa Vista, né? Bangu, a gente tinha que ter ganhado aquele jogo, o Jair perdeu um pênalti, o Vasco foi muito mais time. Bangu é o pior time do campeonato, e a gente deixou 2 pontos irem embora, enquanto o Boa Vista a mesma coisa, o Souza teve uma falha bizonhaça e entregou um gol pro Boa Vista. Beleza, águas passadas, a gente poderia estar muito mais na frente, mais tranquilo, mas ok, a gente vai brigar hoje pela liderança, tenho certeza que o Vasco vai fazer um bom jogo, vai ser com essa vitória e com a liderança, e a gente já vai, né, pegar o Fluminense mais leve, com empolgação de 4 vitórias seguidas, e o Fluminense, né, que recebe amanhã, o Boa Vista precisa desesperadamente vencer todos os jogos agora. O Fluminense chegou numa situação, né, ele vai ter ainda mais 5 jogos, precisa fazer 15 pontos, só que ainda tem mais 2 clássicos, né, Flamengo e o próprio Vasco aqui na quarta-feira, nesse estádio aqui, tá bom? Como é que chega o Vasco para esse jogo, né, a escalação e tudo mais? O Carille já na entrevista coletiva que ele deu pós-jogo contra o Vasco jogou contra quem, Jesus amado? Foi 1-0 contra o Maricá, valia a liderança também, né? Ele já falou que ia voltar aos titulares, né? O Payet, que jogou 90 minutos, não ia ser relacionado, e assim foi, né? A única assim, falta que eu tô sentindo nesse time aí mesmo é do Maurício Lemos, que a gente não sabe que dia que vai estrear, né? A expectativa é grande pro zagueiro, muito embora o Lucas Oliveira vem dando conta do recado, isso é bem verdade, tá certo? E outra coisa também, o Jean Davi não foi relacionado para essa partida. Ô glória, será que o Vasco já conseguiu negociar ele? Mas só o fato dele da gente não ter a possibilidade dele entrar em campo já é um alento, né? O Lucas Zucarello foi, né, mais uma vez relacionado, né, o menino entrou com uma personalidade boa, não dá para falar que o moleque já chegou arrebentando, não, a gente está falando que ele entrou com personalidade, buscando o jogo, se apresentando, deu um chutinho ali, outro aqui, nada demais, mas entrou com personalidade, não se escondeu, não ficou ali tímido, né, ele quis o jogo, tá? Então vamos lá, o Vasco deve vir a campo com Léo Jardim no gol, lateral direita, o PH, muitos dizem aí que o PH já é seleção, vamos com calma, meu povo, vamos com calma, deixa ele quietinho ali, porque ele vai ajudar muito o Vasco ainda, tá bom? Na zaga, volta aos titulares João Vitor e Lucas Oliveira, e na lateral esquerda, Lucas Piton. No meio campo, nossa trinca de volantes maravilhosa, Jair, Tietê, Paulinho, Felipe Coutinho, Alex Teixeira e Verratti no comando de ataque. Esse deve ser o principal, ou o provável time do Vasco para enfrentar o Volta Redonda. Volta Redonda que vem no gol com Jean Drosden, lateral direita Wellington Silva, na zaga Gabriel Bahia à direita, Fabrício na esquerda e na lateral esquerda Juninho Monteiro. A volância, né, o meio campo do Volta Redonda vem com Pierre, Robinho e Luciano Naninho. E no ataque, Chay, ex-Botafogo, né? Eliardo e MV. O técnico é o Rogério Correia.
Tá certo, galera? A arbitragem fica por conta de Jodiz Nascimento de Souza como árbitro principal, auxiliado por Tiago Rosa de Oliveira, Lucas Castro dos Santos, tá certo? E no VAR, Alain de Abreu de Souza, tá? TV Globo, né, para Rio de Janeiro, Brasília, Juiz de Fora e mais 10 estados aí, vou dar uma conferida, Sport TV 3, canais Premier e Vasco TV. Cara, tu é vascaíno, assiste na Vasco TV, gente. Te garanto que você não vai se arrepender. A narração tá muito boa. As imagens, cara, show de imagens, linha de impedimento, vai ter cobrança de falta, ele coloca aquela artezinha para saber a distância da barreira, a distância do gol. Então tá muito bacana. E uma emissora vascaína. Ok? Uma emissora vascaína, então vamos assistir na Vasco TV, pô, vamos dar essa moral lá. Tá bom, galera? Então nós temos um encontro marcado, vou tentar abrir uma live de pré-jogo pra gente conferir realmente as escalações oficiais dos dois times, ver o que rolou mais nesse dia, e tem muita coisa acontecendo, né? Ontem trouxe, né, no vídeo de ontem à noite já, a notícia de o Vasco está com uma situação avançadíssima pelo atacante Bruma, do Braga lá de Portugal. Certo? Já tem um ok, tanto o clube, o Braga, quanto o Bruma, o atacante, já sinalizaram, né, positivamente para a proposta do Vasco, certo? O Vasco pagaria 6 milhões de euros, né, então já acertou salário, bônus se o Vasco for campeão, bônus se o Vasco classificar pela Libertadores, se ele for artilheiro, enfim, essas coisas todas que a gente amarra assim, um contrato, né, de produtividade, e tá esperando só o ok, tá? Isso aí saiu hoje no GE. Tá, no Globoesporte.com saiu que já tá tudo certinho, falta o velho ok, que a gente tanto tem medo, né? Daqui a pouco tá aqui o Júnior falando, pô, mas você falou que o cara tava vindo, sou eu que tô falando, não, tô trazendo a notícia e trazendo para vocês aqui e vocês interpretem, tá? Eu tô esperançoso, o Vasco precisa muito, né? E a gente tava vendo alguns vídeos do Bruma, que é da seleção portuguesa também, né? Altíssimo nível, jogou Galatasaray, jogou no Real Sociedad, é revelado pelo Sporting, então rodou bastante times ali da Europa, tem experiência e tem muita personalidade, viu? Tem entrevista dele rolando aí que fala, ó, se o jogo estiver ruim, é só procurar o Bruma e tá tudo certo, e correr pro abraço que vai dar certo, certo? Os números do Bruma, gente, eles são animadores, isso aqui eu tô falando da última temporada, tá? Ele fez 59 jogos, 45 como titular, fez 17 gols e deu 13 assistências, então são 30 participação em gol, tá? Ele precisa de 132 minutos para fazer um gol, né? Ele teve 133 finalizações, média de pouco mais de 2 finalizações por partida, são 66 passes decisivos, 148 dribles certos, ou seja, quase 3 dribles, 2,5 aí, dribles certos por jogo, né? A nota dele SofaScore é de 7,2, então acho sim que é um cara que vem para chegar e ser titular absoluto, né? Me parece que ele tá falam que ele está no auge da forma física e técnica, melhor que o Brian Rodrigues. O Brian Rodrigues ele seria mais interessante porque ele é mais jovem, né? Parece que ele está com 24 anos, então num negócio futuro, com certeza o Vasco poderia ter um retorno financeiro também. Mas tecnicamente falando, o Bruma é mais jogador, mais veloz, está no auge, muita experiência em futebol europeu, personalidade, seleção portuguesa. Então, gente, o que nos resta é torcer para o Vasco fechar o quanto antes com esse jogador, e o Vasco vai continuar no mercado ainda assim, tentando trazer mais jogadores aí, esses assim, com mais aposta, né? O Vasco falou que quer contratar o cara de lado de campo, titularzaço, um cara que resolva. Agora, é claro, pode vir o Lloyd Augusto, como já estava aí especulando, tem outros aí, até que o Vasco também está no radar, mas esses aí mais para compor elenco. Aí ok, mas tem que ter um titular ali. A gente fica na esperança do Adson voltar, inclusive a previsão de volta do Adson reduziu, tá? Não é mais março, já fevereiro, finalzinho de fevereiro ele já pode estar voltando, ou seja, dá tempo dele fazer, né, um joguinho ou se preparar antes das semifinais do Campeonato Carioca. Importante isso aí também. E mais importante ainda, antes de começar o Brasileiro. Se a gente começar o Brasileiro com força máxima, David a gente sabe que não tem, é só no meio do ano. Tá, mas se vier esse Bruma aí, Adson de um lado, opa, o negócio já muda de figura aí. Tá bom, galera? Era isso que eu tinha para falar. Fiquem com Deus aí. Daqui a pouco, viu? 16h30, Vasco em Volta Redonda, lá em Cariacica, a gente vai se falando.